Médiuns sensitivos ou impressionáveis são assim designadas as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral que elas mesmas não sabem o que seja. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, de maneiras que a impressionabilidade é antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que são neuricamente e sente mais ou menos a presença dos espíritos, ao passo que outras, muito suscetíveis, absolutamente não os percebem. Essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece, pela sensação recebida, não só a natureza boa ou má do espírito que se aproximou, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo não sei que, a aproximação desta ou daquela pessoa. Ela se torna uma relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, pelo contrário, é penosa, angustiosa e desagradável. Tem como que um cheiro de impureza. Médiuns audientes são os que ouvem a voz dos espíritos, como já dissemos, tratar da pneumatofonia. É algumas vezes uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo, de outras vezes é uma voz externa, clara e distinta como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim conversar com os espíritos. Quando adquirem o hábito de comunicar-se com certos espíritos, os que reconhecem imediatamente pelo timbre da voz. Quando não se possui essa faculdade, pode-se também comunicar com um espírito através de um médium audiente que exerce o papel de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons ou somente aqueles que ele chama, mas não se dá o mesmo quando um espírito mau se apega a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes mais inconvenientes. É necessário então tratar de desembaraçar-se pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Médiuns falantes. Os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes. Estes, na maioria das vezes, não ouvem nada. Ao serviço deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos nos médiuns escreventes. O espírito se serve para a comunicação dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um empresta as mãos, de outro as cordas vocais e de um terceiro os ouvidos. O médium falante em geral se exprime sem ter consciência do que diz, e quando sempre tratando de assuntos estranhos às suas preocupações habituais, fora de seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e em condições normais, raramente se lembra do que disse. Numa palavra, a voz do médium é apenas um instrumento e que o espírito se serve e com o qual outra pessoa pode conversar com este, como faz no caso de médium audiente. Mas nem sempre a passividade do médium falante é assim completa. Há os que têm intuição do que estão dizendo no momento em que pronunciam as palavras.